Vamos lá, a teoria de David Kaplan. É a mais influente teoria de hoje. Ela foi publicada em 1989, mas foi escrita já em 1976 e circulava entre os filósofos americanos e se chama Demonstratives. É um texto de umas 70 páginas, talvez, complexo, hipercomplexo. E mais tarde foi complementada por um texto menor, de umas 20 páginas, talvez, chamado Afterthoughts. É uma teoria da expressão, não do proferimento. Isto é, não do token de proferimento. Isso significa que é uma teoria do type e não do token. São proferimentos mediados por contextos, mas os próprios contextos são entendidos como entidades abstratas, types, e não feitos de objetos concretos. Ela se vale, por isso, de entidades abstratas. E, além disso, há duas teorias imbricadas. Uma teoria mais fundamental e influente e outra menos. Nós vamos nos concentrar na primeira. Quanto ao background, ao pano de fundo, tem como pressuposto a ideia de que o significado de uma sentença S é composto pelos significados de seus constituintes subsentenciais. Até aí tudo bem. Esses significados constituem o que ele chama de proposição estruturada, e ela costuma ser apresentada por N tuples. Isso é fácil. Por exemplo, o Telly é um cão. Aí você tem duas partes, é um cão, que é o predicado, e Telly, que é o nome do cão. Isso aí representa a proposição estruturada, é um cão como propriedade de Telly, o objeto. Os constituintes da proposição são Telly e objeto, e a propriedade é a de ser um cão. Esses referentes são significados que compõem o significado da sentença, esses constituintes da proposição estruturada. Isso significa que a proposição estruturada é aquilo que está lá no mundo, o objeto e a sua propriedade. Portanto, uma teoria referencialista do significado. É daquele tipo que foi ridicularizado por Gilbert Ryle como teoria faido-faido. Aqui está o nome, faido, lá está o significado, o bicho. O significado da sentença é uma proposição estruturada concreta. A noção de proposição estruturada como sendo o significado da sentença, isto é, aquele estado de coisas no mundo, constituído de objeto e propriedades, vem de Russell, de um livro de 1901, chamado The Principles of Mathematics. A citação disso é básica para Kaplan. Digamos que pela primeira vez Hernildo e Marilda pegam um avião. Quando o avião levanta voo, ele diz, eu estou voando. Ela diz, eu estou voando. Ora, linguisticamente, do ponto de vista simbólico, o significado linguístico da sentença é obviamente o mesmo. Mas o que elas querem dizer ou informam, isto é, o conteúdo indexical, é obviamente diferente. Um se refere ao voar de Hernildo, outro ao voar de Marilda. Agora, por quê? Porque os significados referenciais, as chamadas proposições estruturadas, são diferentes. Você tem duas proposições estruturadas. Hernildo está voando e Marilda está voando. É o objeto propriedade e o outro objeto propriedade. Para Kaplan, há dois
significados no indexical. Um fixo, gramatical, e outro variável. O primeiro conceito de significado é o que ele chama de caráter. O caráter é papel ou significado simbólico, é um significado que permanece constante nos diferentes usos de uma expressão. Características do caráter. O caráter é aquilo que qualquer falante competente conhece ao usar o indexical. 2. O caráter é a expressão para ele de uma regra ou função cujos argumentos são contextos e cujos valores são conteúdos da expressão. Ele é um formalista e tira isso da matemática, como Frege, seguindo Frege, seguindo uma técnica fregiana. Você tem o contexto dentro da regra, como um input para a regra, vai dar como output o conteúdo da expressão. E o que é o conteúdo? É o significado referencial, é a proposição estruturada. O caráter do eu é uma função cujo valor para qualquer contexto C é o agente C de A, ou A de C, o agente A no contexto C é C de A de C, o falante ou escritor do contexto. Esse agente, C de A, é, portanto, o conteúdo relativamente a C. Isso é a função do caráter eu, que é de, dado o contexto, nos levar a um conteúdo, que é o próprio eu, o indivíduo. A conclusão: caráter e conteúdo são os dois tipos de significado dos indexicais. O caráter linguístico, conteúdo derivado de acordo com o contexto. Em virtude do caráter, cada expressão tem um significado relativamente ao contexto. O conteúdo do termo singular eu, aqui algumas definições para tornar isso claro. O conteúdo do termo singular eu, relativamente a um contexto, é um objeto ou indivíduo, é aquele que fala no momento em que fala. O conteúdo de um predicado de lugar N, relativamente ao contexto, é uma propriedade ou relação. O conteúdo de uma sentença relativamente a um contexto é a proposição estruturada, já falada. Proposição estruturada russelliana, cujos constituintes são os conteúdos relativamente ao mesmo contexto das expressões atômicas, palavras e expressões ocorrentes nas sentenças. As sentenças devidamente analisadas, eu penso. Indexicais dão diferentes conteúdos em diferentes contextos, mas nomes próprios não. Isso nós sabemos. Há também expressões e sentenças indexicais, por exemplo, eu estou voando. Isso é uma sentença indexical. Em virtude do caráter, porque possui o eu, que é o pronome indexical. Em virtude do caráter de o conteúdo, quando o contexto é tal que Nildo é o agente, é a proposição estruturada voando Nildo. A proposição estruturada quando Maria está voando é voando Marilda. Em adição, o agente CA, para servir de conteúdo ao eu, cada contexto C da teoria de Kaplan vai incluir tempo, o CT, para servir de conteúdo ao agora. Por exemplo, eu estou cansado, mas estou cansado agora. A localização CP, para servir de conteúdo ao aqui. E o mundo possível CW, para servir de conteúdo ao atualmente, actually. É a tradução que eu consigo fazer dessa palavra. Atualmente, realmente.
Assim, a sentença "eu estou localizado aqui", relativa ao contexto C, exprime a proposição estruturada "estar localizado em C de A", do agente, e C de L, que é do lugar. Geralmente, cada contexto C da teoria de Kaplan pode ser identificado por essa quádrupla aqui. C de A, do agente, local é o C de L, o tempo é o C de T e o mundo, que é o C de W. Agora vamos a algo um pouco mais complicado, verdade. Digamos que Kripke diga "eu sou um filósofo". É verdade em virtude de dois fatos. Um, relativamente ao contexto do agente, expressando a proposição de que ele é um filósofo. E dois, é o fato de que ele é um filósofo. Isso é válido no mundo em que o agente usa, no caso, no nosso. Veja aqui, ligado ao contexto do agente, quer dizer, da ação, e aqui é ligado ao fato, que pode ser posterior, algo separado. O mundo no qual ele usou isso reflete os dois papéis do mundo CW, do contexto C, na definição formal da verdade em Kaplan. Um dos mais significativos insights de Kaplan foi reconhecer esses dois papéis. É o papel da circunstância de proferimento, que difere do papel da circunstância de avaliação, que é onde estão lá as coisas, que pode ser, digamos, amanhã. Amanhã vai explodir o Krakatoa. Isso é... a circunstância de avaliação ocorrerá amanhã. E ele introduz a expressão circunstância de avaliação para se referir ao segundo papel do parâmetro de mundo na definição de verdade relativamente ao contexto. Quer dizer, eu falo hoje, o proferimento é atual. A circunstância de proferimento é hoje, mas a circunstância de avaliação, explosão do Krakatoa, será amanhã. Dá para entender que elas podem se desacoplar. Isso permite formular a definição como se segue. Uma sentença S é verdadeira relativamente ao contexto C, equivale a o conteúdo de S relativamente ao contexto C, isto é, a proposição expressa por S relativamente a C, é verdadeira na circunstância de avaliação CW determinada por C. Agora vem as modalidades. Essas ideias se tornam mais úteis quando a sentença indexical possui um operador modal. Possivelmente, por exemplo. Possivelmente, Fernando Henrique Cardoso é presidente. Sentenças são verdadeiras relativamente a mundos possíveis. Aqui há 2 pontos. É verdadeira em um mundo W. Equivale a um mundo W asterisco, no qual 2 é verdadeira, que Fernando Henrique Cardoso é presidente. A verdade de 1 depende da verdade de 2. Em algum outro mundo é W asterisco. Quer dizer, para que seja possível, é preciso que haja uma circunstância possível, um mundo possível, no qual Fernando Henrique seja o presidente da República. Mas não é no mundo e no momento atual. Qual o parâmetro mudado pelo operador modal? Uma resposta seria de que essa é verdadeira em todos os mundos possíveis, então essa será sempre verdadeira. Não há problema quanto a isso. Outra é de que se essa é verdadeira em W, equivale à proposição atualmente expressa por S é verdadeira em W. Operadores modais mudam a circunstância de avaliação e não os mundos possíveis. Melhor dizer, necessariamente P é verdadeiro relativamente ao contexto C no mundo W, equivale que, para todo mundo possível, W asterisco
acessível a W, P é verdadeiro relativamente a A, C em W asterisco. É isso aí, a noção de necessário. Kaplan também defende que nenhum operador muda parâmetros de contexto do modo como necessariamente muda contexto de avaliação. Tais operadores seriam monstros. Note-se que atualmente, actually, palavra possível de traduzir, actually, atualmente, realmente, ambos. Ele é um indexical, porque diz o agora, e ao mesmo tempo é um operador modal. Actually, agora, necessariamente, bom, algo próximo. Daí que atualmente P é verdadeiro relativamente ao contexto C em um mundo W. Isso equivale a P é verdadeiro relativamente a C em CW, no contexto desse mundo. Consequentemente, se S é verdadeiro relativamente a C, então ambos são o caso. Atualmente S e necessariamente atualmente S. Atualmente tem essa característica de tornar necessário. Consequências. Uma consequência é referência direta. Termos como eu são diretamente referenciais, refere-se ao indivíduo. O conteúdo semântico do indexical eu, relativo ao contexto, é precisamente o agente no qual ele se refere. É a pessoa que fala no momento em que fala. Quando eu digo eu. Isso está em forte contraste com a concepção freudiana da linguagem, de acordo com a qual o conteúdo de uma expressão é sempre o seu sentido, o seu modo de apresentação do objeto, da propriedade ou da proposição. Digamos que é um realismo indireto, enquanto que o Kaplan é uma espécie de realista direto. Diversamente, para ele, indexicais são designadores rígidos. Para Kripke, um designador rígido é o mesmo que uma expressão que designa um objeto O, que equivale a que ela designa O em todos os mundos possíveis nos quais O existe, e não designa nada mais em qualquer mundo no qual O não existe. Uma das versões da definição de Kripke, a primeira, mais aceitável. Mas Kaplan não está satisfeito com isso. Ele precisa de uma definição de designador rígido relativa ao contexto, que é a dos indexicais. Parece que aí há uma lógica importante. Eis sua definição dentro da semântica das expressões indexicais, designação rígida relativa ao contexto. Eu traduzo do que o autor diz. E não é tão fácil. Uma expressão E designa rigidamente um objeto O relativamente ao contexto C. Isso equivale a que, para todo mundo possível W, qualquer predicado F e qualquer objeto X distinto de O, se O existe em W, então a proposição expressa relativamente a C por E é F é verdadeira em W, o que equivale em W que O tem a propriedade expressa por F relativamente a C. E se não existe em W, então não é o caso que a proposição expressa por E é F é verdadeira em W, o que equivale em W que X tem a propriedade expressa por F relativamente a C. O termo indexical singular eu, por exemplo, é um designador rígido relativo a qualquer contexto C, de acordo com essa definição. Relativamente a C, a sentença eu sou F expressa a proposição F dade CA. Essa proposição é verdadeira em um mundo arbitrário W, que equivale a
C de A tem a propriedade de F' em W. Assim, relativamente a C, eu designo rigidamente C de W. Note-se que no exemplo acima nós não precisamos especificar se C de W existe em W. Isso mostra que os termos diretamente referenciais são designadores em um sentido designadores rígidos em um sentido particularmente forte. Eles designam o mesmo objeto em todos os mundos possíveis, inclusive naqueles nos quais o objeto não existe. Eles são chamados termos obstinadamente rígidos. Isso é problemático se de fato existe. Isso é porque a expressão diretamente referencial contribui para a expressão diretamente referencial contribui o objeto que ela designa à proposição expressa pela sentença na qual ele ocorre. O objeto é constituinte da proposição. Qualquer proposição que contém o objeto como constituinte é chamada de proposição singular. Quer dizer, a proposição singular no mundo W traz consigo o objeto que é o seu constituinte, de modo que o termo referencial automaticamente rígido designa o indivíduo a que se refere. Parece que se você tem um mundo em que o tal indivíduo em que se refere, o designador rígido se refere ao indivíduo naquele outro mundo, ele pode, em outros mundos, se referir ao mesmo objeto anterior, mesmo que nesses outros mundos não exista nada. Para qualquer descrição definida, pelo menos eu entendi assim, para qualquer descrição definida, o x, f de x, que designa unicamente um objeto relativamente a um contexto C, a descrição definida é x, atualmente f de x, designa rigidamente relativamente a C, por causa do atualmente. A análise de Kaplan, diz o autor, é importante por reforçar a teoria de Kripke dos designadores rígidos contra o descritivismo. Alguns tentaram salvar o descritivismo rigidificando os nomes próprios e adicionando a eles atualmente, mas isso é problemático. Eu não tenho muita dúvida de que indexicais são designadores rígidos. O problema é exatamente como eles são. Vocês me desculpem, eu conheço pouco o assunto, estou tateando, e talvez isso não sirva para grandes coisas para vocês, que precisarão ler realmente essas introduções das enciclopédias e depois ler o próprio texto de Kaplan, que é brilhantemente escrito.